Olá, boa noite. Nesse mundo globalizado, a comunicação é algo muito importante. Quanto mais informação, quanto maior a comunicação, maior a possibilidade do sucesso. Um governo, por exemplo, que se comunica com a sociedade, que interage bem com a comunidade, tem uma chance muito maior de dar certo, de fazer uma boa gestão. Comunicação é o tema da nossa conversa de hoje. Eu tenho o prazer de receber no programa Aníbal Diniz, que é secretário de comunicação do Governo da Floresta. Boa noite, Aníbal. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge Henrique. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar falando aqui contigo e com as pessoas que estão nos assistindo nos 22 municípios do Acre. Aníbal, como funciona a política de comunicação do Governo da Floresta? Olha, Jorge, a política de comunicação do Governo da Floresta é um pouco o resultado do que a gente tem construído ao longo da história política, que vem desde o surgimento do PT no Acre, né, no início de 80, passando pela experiência na prefeitura, que foi uma experiência muito bem sucedida, uma experiência administrativa muito bem sucedida, logo uma experiência comunicacional também muito bem sucedida, e depois por um processo de candidatura do pós-prefeito Jorge Viana e candidato ao governo em 97, 98, e depois a gente começou efetivamente na política de comunicação a partir de 99. De lá para cá a gente tem trabalhado no sentido de construir essa continuidade, que é o fortalecimento do projeto e é a definição de um rumo que seja coerente com aquilo que a gente propõe, aquilo que a gente executa, e tentar obter das pessoas a percepção que elas têm do projeto para que a gente possa também estabelecer esse diálogo, esse caminho de mão dupla em que a gente possa, ao mesmo tempo em que informa as coisas do governo para a sociedade, tentar apreender o que as pessoas pensam a respeito do governo e, na medida do possível, estabelecer esse diálogo permanente. É um desafio que ele abre muitas possibilidades e a gente tem tentado a todo momento aprender com esse desafio e tentar dar respostas para as questões que nos são desafiadoras em todos os momentos. Você falou isso, me lembrou, a primeira relação que a gente cria quando se fala em comunicação é de alguém que fala e de outro que escuta, e entre esses dois atores está o entendimento, a compreensão. E aí eu queria te perguntar, todas essas mudanças que o governo está imprimindo no Estado nos últimos anos, a opção pela floresta, pelos valores da floresta, a valorização da acrianidade, está sendo assimilado pela população? Quer dizer, o governo está conseguindo se comunicar com a população do Acre? Olha, Jorge Henrique, dificuldades sempre existem, né? E a gente nunca pode se considerar no estágio ideal. A gente está sempre aprendendo, sempre descobrindo coisas, e a gente está sempre procurando aprimorar aquilo que a gente faz. Eu creio que o governo ele se comunica com alguma dificuldade, mas pelos resultados obtidos até aqui, eu acredito que a sociedade também tem dado respostas muito positivas ao modelo comunicacional adotado pelo governo. Eu cito como exemplo a questão da defesa da floresta. Eu me lembro, por exemplo, quando nós estávamos na campanha de 98, que a gente levantou em pesquisa aonde apenas 20 a 25% das pessoas consideravam a floresta importante e um discurso importante para ser levado num plano de governo. Parece pouco, apenas 25%, só que consideradas as condições naquela época, consideradas as políticas todas que eram desenvolvidas pelos governos anteriores, o Toinho fez uma avaliação de que 20, 25% era muita gente, porque mesmo com todo o bombardeio ideológico contra as concepções do desenvolvimento sustentável, ainda tinha pelo menos 20 a 25% das pessoas que faziam essa defesa. Nós assumimos o governo
e ousadamente adotamos a floresta como sendo a nossa opção preferencial. Digamos assim, o governo optou pela floresta, pela política da floresta. E aí, é claro que se estravou uma grande batalha comunicacional a respeito desse modelo adotado. E, para nossa surpresa, antes mesmo de terminar o primeiro mandato do governador Jorge Viana, nós já tínhamos pesquisas que apontavam a seguinte resposta. A pergunta era se o governo tinha acertado ao adotar essa política mais voltada para a floresta. E a resposta foi 30% mais ou menos da população achava que tinha acertado, 30% da população dizia que não, que tinha errado, não tinha sido uma boa opção, e 40% achava não só que tinha acertado, mas que tinha sido tímido, inclusive, nas ações. Ou seja, deveria ter sido mais ousado ainda na opção pela floresta. Então a gente ficou muito feliz então, trabalhava pela resposta com uma faixa de 70% de aceitação. De aceitação, sendo que 40% achava que ainda estava sendo tímido, que o governo estava sendo tímido nas ações e nas políticas voltadas para a floresta. Isso para nós foi digamos assim, um termômetro inquestionável de que a gente havia conseguido um diálogo produtivo com a sociedade e que a sociedade tinha entendido. E para mim, o grande, digamos assim, o desfecho de tudo isso foi naquele episódio da cassação do governador Jorge Viana, quando ele foi candidato à reeleição. As pessoas não se fantasiaram de estrela do PT, não se fantasiaram de bandeiras dos partidos políticos, nada. Elas se fantasiaram da arvorezinha que simboliza o governo da floresta para defender a continuidade do governo da floresta, para defender a manutenção da candidatura do governador Jorge Viana. Aquilo para mim foi tipo assim, aquele fecho com chave de ouro, de que a população tinha verdadeiramente entendido a importância de se preservar a floresta, a importância de se buscar uma política que leve em conta a potencialidade da floresta e se procure melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas sem oferecer ameaça às gerações futuras. Ou seja, toda a discussão da sustentabilidade em todas as dimensões postas que foram colocadas ao longo dos 4 anos de governo, mesmo com aquela crítica muito, muito, muito interessante, que deve ser levada em conta da mesma sociedade, de que a gente teve ações tímidas. Quer dizer, se nós tivéssemos uma ação muito mais efetiva, provavelmente a sociedade iria aprovar ainda mais e ficar ainda mais satisfeita. Aníbal, e dentro do governo, como é que funciona a política de comunicação? Como é que cada secretaria participa da política de comunicação do governo da floresta? Bom, Jorge Henrique, o mais importante de tudo é a gente compreender hoje, depois de, eu diria que de 11 anos a gente trabalhando juntos com o governador Jorge Viana, desde a prefeitura, passando pelo período em que tivemos fora do governo e depois no governo, é que nós verdadeiramente descobrimos a importância da comunicação. A gente entendeu que a comunicação está para o governo assim como a soma de todas as outras áreas. Por quê? Porque a comunicação ela faz a interlocução com todas as áreas ao mesmo tempo e com a sociedade. Imagine só, que cada uma das áreas precisa desenvolver a sua ação, mas precisa da comunicação para se fazer efetiva. A ação da saúde, por exemplo, ela não acontece sem comunicação. Por quê? Porque uma campanha de vacinação, como é que as pessoas vão poder ir ao posto de saúde para se vacinar se não tiver todo um trabalho comunicacional que anteceda isso? Como é que as pessoas vão saber dos cuidados pessoais que elas devem ter para ter uma vida saudável se elas não tiverem sendo permanentemente comunicadas sobre isso? A mesma coisa em relação à política florestal. Como é que uma pessoa vai saber do valor de uma árvore lá na floresta, que é muito mais importante essa árvore ter o seu amadurecimento normal e depois comercializada de uma forma correta, com uma coleta seletiva, bem preparada tecnicamente? Como é que ela vai saber disso se não tiver todo um trabalho de comunicação junto dessa questão? Então, se você pega a educação que tem produzido resultados excepcionais no governo, como é que ela acontece se não tiver todo um trabalho de comunicação também junto? Então, como é que a comunicação acontece no governo? Primeiro, a gente descobriu essa importância. Segundo, a gente somou comunicação, cultura e educação.
Então a gente trabalha com muito amarra, digamos assim, de maneira muito amarrada, essas 3 áreas. Desde o início, a gente tem procurado envolver o secretário de Educação, que é o vice-governador Ubinho. A gente começou com o Toinho quando ele estava na cultura, mas depois continuou contigo quando você passou e agora com o Gregório também a gente procura sempre estar de maneira muito associada. Então, discutindo essas 3 dimensões da forma de se construir o ideário de governo, que precisa da comunicação, precisa da cultura e precisa da educação, intermeando, interagindo e fazendo a transversalidade com todas as outras áreas de governo. Com falhas aqui, falhas ali, às vezes algumas incompreensões, às vezes algumas ansiedades, algumas angústias, algumas cobranças, mas a gente tem procurado sempre trazer a comunicação para o âmbito do estratégico, fazer a coisa na dimensão em que ela merece e que a política requer. Agora, quem acaba amarrando um pouco essas pontas é o sistema público de comunicação, ou seja, que pontas? Comunicação, cultura e educação. O que significa o sistema público de comunicação que envolve TV e rádios para a política de comunicação do governo? Olha, a comunicação no governo, ela tende a ser encarada, nos governos anteriores, ela tendia a ser encarada como uma atividade que poderia ser, digamos assim, poderia desembocar numa prática comercial. Ou seja, eu compro alguns espaços nos meios de comunicação e ali anuncio as intenções do governo, os produtos do governo, os anúncios do governo, a campanha de vacinação do governo, as campanhas educacionais do governo, mas na realidade eu não tenho nenhuma, digamos assim, influência na linha editorial desses veículos. Então era uma coisa que ficava muito no âmbito do comercial. Aliás, o governo Lula me parece que está sofrendo muito um pouco essa situação. E qual foi a reflexão que a gente fez desde o início, desde que nós assumimos o governo? Pô, a gente precisa pôr os veículos de comunicação do governo em funcionamento, porque dessa forma a gente vai poder discutir as políticas governamentais levando em conta o seu verdadeiro significado. Porque não faz sentido, por exemplo, eu anunciar uma determinada ação governamental, uma determinada política no horário comercial de uma emissora, que logo em seguida, na linha editorial dos seus jornais, ataca frontalmente essas políticas. Ou então, uma emissora comercial que mesmo não atacando digamos assim, o conteúdo, as intenções do governo, mas tem uma política editorial, que não tem nenhuma preocupação social. Trabalha carregadamente na polícia, trabalha carregadamente, trabalha fortemente os aspectos mais agressivos da comunicação, aquela comunicação que não contribui para a melhoria do entendimento da sociedade, dos mecanismos de funcionamento da sociedade. E isso acontece muito com os veículos comerciais. E na medida em que nós planejamos implantar essa rede pública de comunicação, era para tentar dar esse reforço, para a gente poder estar permanentemente discutindo com a sociedade o que pode ser feito para que a própria sociedade se aproprie do seu destino, né? Ela tome o seu destino nas suas mãos e procure apresentar permanentemente propostas e defenda essas propostas no seu dia a dia. Então, a rede pública de comunicação, ela tem esse aspecto. É uma TV e as rádios, né, todas, incluindo até a radiodifusora, que acaba ficando um pouquinho distante da TV e da Rádio Aldeia, mas também compõe a rede pública. A intenção toda era fazer com que a gente colocasse a sociedade toda discutindo um modelo de desenvolvimento que fosse bom para a sociedade presente e para a sociedade do futuro. E a gente hoje se sente muito feliz quando a gente consegue falar para os 22 municípios, porque isso é uma opção que é cara para o governo. Imagine só, o governo fez um investimento para implantar toda essa rede de algo em torno de 5 milhões de reais para implantar toda essa rede. E hoje, só para você ter uma ideia, para a gente poder chegar a um município como Taumaturgo, Porto Walter, Sena Madureira e tal, para a gente poder estar no satélite e chegar a esses municípios ao mesmo tempo,
nós temos um custo mensal superior a R$60 mil. Quer dizer, a gente gasta aí quase como 700 mil reais por ano, 700 e poucos mil, não sei exatamente o valor, só para fazer chegar a todos os municípios. Aí a pessoa vai falar, pô, mas o governo gasta muito com isso? Não, isso é dar importância para as pessoas, é dar importância para as pessoas que estão nos mais distantes municípios do Acre, porque elas também têm direito à comunicação. A comunicação é um direito inalienável e nós procuramos atender a esse direito, responder a essa necessidade das pessoas. Então, a nossa rede pública de comunicação, ela tem esse mérito, o mérito de chegar aonde emissora comercial nenhuma chegaria. Quem é que vai querer instalar uma emissora de televisão em Porto Walter ou Taumaturgo, sabendo que não vai ter um centavo de retorno, né? Então, quem é que tem que se preocupar com isso? O Estado, porque o Estado tem que se preocupar com toda a sua população, seja a que está aqui em Rio Branco, que é a grande maioria, mas também as pessoas que estão nos mais distantes municípios, e o nosso governo procurou fazer isso. E a rede, ela faz essa integração. Quer dizer, se o Estado hoje não está integrado de ponta a ponta por estrada, é um problema, mas em compensação... Por imagem e som, aliás, em algumas regiões do Estado, tinha até pouco tempo, tinham muito mais informações, por exemplo, do Amazonas do que do próprio Acre. Recebiam... Exatamente. Esse fenômeno a gente ainda verifica, não só com a entrada das informações do Amazonas, do Rio de Janeiro e de São Paulo, nas estações locais, porque alguns municípios têm várias estações locais. Eu falo em informações da própria região, né, Aníbal? Aham, perfeito. Mas a gente vive ainda com esse fenômeno por conta das parabólicas. Nos municípios, as pessoas têm muito hábito de permanecerem ligados na parabólica. Inclusive, é um desafio para a própria TV Aldeia, porque a gente precisa provar para as pessoas que faz muito bem para elas estarem informadas das coisas que estão passando na TV Aldeia, porque as coisas que passam na TV Aldeia dizem respeito à vida do povo do Acre, dizem respeito a todas as questões que estão acontecendo em cada uma das áreas governamentais e também das experiências humanas que estão acontecendo a partir da própria comunidade. Então faz muito bem para as pessoas assistirem a TV Aldeia. E todos que têm tido essa experiência têm manifestado essa alegria. A gente passa no interior, quando encontra alguém que está assistindo regularmente a televisão, elas manifestam essa alegria, falam, pô, que legal, está tendo um programa em que a gente pode saber das coisas do Acre no mesmo dia em que as pessoas de Rio Branco estão sabendo, o que ainda não acontece nas outras emissoras. Mesmo quem tem jornalístico lá em Cruzeiro do Sul e Brasileia, por exemplo, a fita chega no dia seguinte ou 2 dias depois. Ao passo que na TV Aldeia não, acontece aqui, a gente está conversando aqui agora e as pessoas estão nos vendo nesse instante em todos os 22 municípios. Eu acho que é a grande vantagem comparativa e o legal é que isso pertence ao povo do Acre. Não pertence a nenhum empresário, pertence ao povo do Acre. Quando a gente deixar o governo, as pessoas vão continuar tendo esse veículo porque pertence ao povo do Acre. Aníbal, nós precisamos fazer um intervalo, mas continuamos a nossa conversa no próximo bloco. Ok. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo então, mas volta já conversando com o secretário de Comunicação, Aníbal Diniz. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o secretário de Comunicação do Governo do Estado, Aníbal Diniz. Aníbal, o governo tem fechado bons acordos com as categorias funcionais do Estado. Segurança, saúde, educação. Isso é reflexo de uma boa comunicação? Acho que sim, de uma boa comunicação e de uma boa política, né? Porque esses acordos que foram feitos com essas categorias,
eles têm sempre se pautado pela transparência. E a transparência acontece fundamentalmente com comunicação. Ou seja, o governo apresenta as condições que ele tem, os limites que ele tem, até onde ele pode ir na relação com os servidores em termos salariais, e depois se estabelece um diálogo dentro desses limites, né? Alguns dirigentes tentam politizar o processo, dizendo, não, se pressionar consegue mais, se fizer greve e tal, a gente arranca. Mas a política acertada de conversação com esses setores todos, com os servidores, com os funcionários do Estado, com os dirigentes sindicais, levou a todas as categorias a um entendimento com o governo, a um entendimento sereno, sem confronto e com resultados excelentes para o governo, para os funcionários e para a sociedade, né? Porque a política do confronto, a sensação que a gente tem enquanto governo hoje é que a política de confronto ela não encontra muito mais lugar no Estado. Por quê? Antigamente, quando se fazia uma greve para ser recebido, às vezes por um funcionário do terceiro escalão do governo. Se fazia vários dias de greve para ser recebido. Agora imagine só que a definição, os passos a serem dados em relação aos planos salariais dos servidores, a definição acontece a muitas mãos com a participação do secretário da área, com a participação do coordenador de assuntos políticos do governo, com a participação dos dirigentes sindicais. Então, isso tudo acontece ao longo do processo. Daí, quando chega no final, o entendimento fica muito mais fácil. E a gente se sente muito feliz pelo fato do governo ter conseguido fechar esses acordos todos com a educação, que mesmo tendo tido alguns dias de greve, mas o que prevaleceu foi a transparência apresentada pelo governo, porque o que o governo mostrou no início foi exatamente o que aconteceu no final, e também com a saúde, com os servidores da segurança que da Polícia Civil fizeram alguns dias também uma paralisação que envolveu alguns setores daquela área, mas imediatamente depois eles aceitaram conversar e voltou todo mundo ao trabalho com o entendimento estabelecido. Então, transparência, honestidade no trato, honestidade, porque o governo tem que ganhar a confiança dos servidores. Para ganhar a confiança tem que ser transparente. E, Jorge Henrique, existe hoje uma filosofia de governo muito aplicada, que é a seguinte: a transparência, a honestidade no trato com os servidores e com a sociedade, ela faz bem para a sociedade e faz muito bem para o governo. Por quê? Porque quando você joga com transparência, com honestidade, não tem perigo de você ser pego em contradição. Imagine só se o governo, por exemplo, escondesse uma informação dos servidores. A gente só tem 5, quando na realidade tivesse 10. A um determinado momento, faz uma pressão e tal, daí tem que arrancar. Então, o que acontece com o governo? Ele joga transparente e diz, o nosso limite é este. Se houver, como houve, uma ameaça de greve, a resposta nossa qual é? Olha, a greve vai fazer mal para a sociedade, vai fazer mal para os alunos, para as milhares de crianças nas escolas. E tem um detalhe, vai fazer mal para vocês também, que estão fazendo greve, porque não vão arrancar um centavo a mais. Então, por que fazer greve? Qual o motivo de ir para o confronto quando tem possibilidade de chegar ao entendimento com quem trabalha com transparência? Eu acho que a grande lição que a gente tem de tudo isso é a de que, com o governo que joga limpo, com transparência, eu acho que a greve passa a ser um instrumento meio ultrapassado. Agora, é claro, quando tem um governo que esconde o jogo, que faz o jogo da enganação, diz que não tem, mas tem, falta para um, mas joga para o outro, destina coisas que agride, de certa forma, a inteligência das pessoas e particularmente dos servidores, aí sim o confronto é inevitável. Bom, Aníbal, vamos falar um pouquinho de imprensa. Afinal de contas, você é jornalista. Você acha que a imprensa acreana tem acompanhado todo esse processo de mudança que vem acontecendo no Estado nos últimos anos? Quer dizer, tem mudado com o Estado? Olha, Jorge Henrique, a gente vive momentos
de extrema felicidade e alguns de decepção, né? Eu diria que as mudanças todas que o Estado tem vivenciado, talvez elas pudessem ser ainda melhor trabalhadas pelos veículos de comunicação, porque as mudanças que aconteceram no Acre desde que o governador Jorge Viana assumiu, não são mudanças assim para serem trabalhadas como uma notícia isolada, mas com um conjunto de informação. E às vezes eu sinto que um veículo que fez uma matéria sobre um determinado assunto, um determinado resultado conseguido por um setor específico da sociedade, eles tratam daquele assunto e acham que aquele assunto não deve mais ser tratado. Ele é como se o fato de ele ter sido mostrado uma vez já é o suficiente. Só que há uma necessidade da sociedade toda se apropriar desses avanços. Porque quando a sociedade se apropria dos avanços, ela se protege. Ela se protege, porque vamos imaginar que um governo posterior venha querer atacar algumas conquistas. Se a sociedade está absolutamente ciente, inteirada e apropriada daquele avanço, se um governo futuro vier a ameaçar, certamente a sociedade não vai permitir. É como nós estamos aqui com a TV Aldeia. A TV Aldeia é um patrimônio do povo do Acre. Nós sabemos perfeitamente que essa TV já funcionou no passado, depois teve um longo período em que foi abandonada, foi destruída. Sucateada, né? Sucateada, e a sociedade não se posicionou. Por quê? Porque a TV Aldeia, né, no período em que ela funcionou, ela não conseguiu trazer a sociedade para dentro do seu processo. Né? Então, os veículos de comunicação, os jornais, o que a gente propõe? A gente propõe que eles discutam fundamentalmente os rumos do Acre, mas à luz do que pode ser bom para a sociedade do Acre. E às vezes eu acho que os veículos são muito tímidos nesse sentido. Outro aspecto que eu percebo é que às vezes alguns veículos do Acre tentam copiar demais o que há de ruim nos veículos nacionais, né? E isso... Nós estamos muito diferentes dos grandes centros? Eu diria que não, porque os mesmos problemas que a gente vive aqui, eles acontecem no plano nacional. Por exemplo, às vezes a gente vê uma matéria aqui que não apurou corretamente as fontes, né? Não fez os contatos que deviam ser feitos, não fez o contraponto das posições e, fundamentalmente, não avaliou se aquilo era notícia ou não era notícia. Por quê? Nós criticamos uma época o jornalismo acriano por ser um jornalismo de versões. Ou seja, fulano de tal diz isso, Beltrano diz aquilo. E daí você dá uma manchete. Manchete com a versão de quem? Do que disse isso ou do que desmentiu? Normalmente com o que disse. Fulano de tal falou isso de alguém. Aí vira manchete. Uhum. Mas daí tem uma respostinha lá, mas ele reage, se defende assim. Nós queremos ver se a gente diminui esse jornalismo de versões e trabalha com jornalismo construtivo, um jornalismo de fatos. Aconteceu algo, então vamos interpretar esse algo. Tem uma experiência interessante, vamos mostrar essa experiência e vamos refletir sobre essa experiência. Que contribuição essa experiência pode trazer para a sociedade? Por exemplo, nós vimos há poucos dias uma matéria aqui na TV Aldeia sobre uma experiência de pastagens na Embrapa. Nesse mesmo dia, tinha vários agricultores lá na Embrapa coletando sementes dos pastos, né, porque são sementes coletadas, mudas, né? Estavam coletando mudas dessas pastagens para levar para as suas colônias, para as suas áreas. Uma matéria daquela ela tem uma contribuição fantástica. Por quê? Porque um agricultor que assista aquela matéria fala, poxa, eu posso recorrer à Embrapa para melhorar a minha pastagem, pegar as leguminosas e fazer um implante para que eu possa melhorar a minha produção. Uma matéria dessa é uma matéria de alta contribuição social. No Dia da Mulher, aqui na Semana da Mulher, porque a TV Aldeia trabalhou a semana toda, eu vi uma outra matéria muito interessante lá no CROA, que são as mulheres do CROA que produzem, tem uma produção toda em associação, uma coisa fantástica. Depois a gente viu também aqui mulheres que se associam aqui para produzir artesanatos aqui em Rio Branco, inclusive comercializando com algumas vendas para a Europa. Aí eu te pergunto, poxa, com tantas coisas boas acontecendo, será que é pedir demais
que as pessoas parem de ficar fazendo fofoquinha, dizendo disse-me disse, de um que pensou ou que falou, fazendo intriga, inclusive, intriga. Teve há poucos dias uma situação que eu posso relatar para você. Um cidadão chegou para um deputado e falou assim: deputado, o que o senhor tem a dizer a respeito da reforma que está sendo dito que o governador está sendo pressionado pelos deputados para fazer a reforma? O deputado falou: mas como que eu estou sendo pressionado se não teve nenhuma reunião para tratar desse assunto? Aí a pessoa já falou com a assessoria do governo, dizendo assim: olha, o deputado está criticando ali a reforma porque não foi sequer ouvido. Moral da história, a gente teve que conversar tanto com o deputado como a fazer a mediação aqui dentro do governo, no sentido de que, olha só o que acontece, é a fábrica de intriga acontecendo. Você não tem um fato e você pega a versão de um, pega a versão de outro e confronta os dois e vira uma notícia. Aliás, já saiu uma matéria há poucos dias num jornal local aqui com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Eliseu Buchmayer. Forçaram ele a emitir uma opinião sobre uma determinada coisa, que ele acabou nem emitindo a sua opinião, mas ainda assim virou manchete, dizendo: pensa isso e tal, para causar intrigas. Jornalismo de intrigas não contribui em nada para o processo interessante que está acontecendo aqui no Acre. Mas isso só acontece no Acre? Não, acontece no Brasil. Nós temos um exemplo da semana passada. Semana passada o que aconteceu? Soltou-se uma nota dizendo que a ministra Marina estava abandonando o ministério estava sendo assediada para deixar o ministério para poder disputar o governo do Acre. Marina Silva nunca pensou nisso, nunca aconteceu uma reunião para propor isso para a Marina, e nem eles atribuíram isso ao governador Jorge Viana. O governador Jorge Viana nunca tinha falado sobre esse assunto com ninguém, nem com jornalista, nem com Marina, nem com ninguém. Aí tivemos que mandar uma carta para um importante jornal nacional, o Estado de São Paulo, desmentindo, falando: de que fonte vocês procuraram isso? Essa fonte não existe, porque o governador jamais tocou nesse assunto. Aí, qual é a postura do jornal? Dá o calado como resposta. Isso contribui para a política nacional, para a melhoria do Brasil? Não contribui. Então, esse jornalismo, seja ele em São Paulo, seja ele no Rio de Janeiro, seja ele em Brasília ou seja em Nova York, ele não contribui. Eu estou cada vez mais convencido de que o jornalismo praticado com a intenção de construir algo de bom é um jornalismo muito bem-vindo e faz muito bem para as pessoas. É até bíblico isso. Tem uma expressão bíblica que é a seguinte: a boa notícia fortalece até os ossos e a má notícia é algo que deprime as pessoas. Então, quando os jornais locais, a televisão local, ela trabalha assim como a potencialização das coisas ruins, ela não está contribuindo de maneira nenhuma, porque nós podemos tranquilamente pegar algo que é desconfortável que esteja acontecendo com uma pessoa e a gente trabalhar em cima daquilo para melhorar aquilo, mas não transformar aquilo em bandeira de política para dizer assim: viu como está errado, mas para querer tirar proveito da situação do que está errado. Quem procura tirar proveito do que está errado pensa equivocadamente sobre a humanidade, porque daí ela pensa assim: quanto pior ficar, melhor para mim, porque daí eu posso explorar mais. Então, esse tipo de comportamento, seja de jornalista, seja de político, seja de quem quer que seja, não ajuda, não contribui. E a minha proposição para discutir um jornalismo produtivo no Acre é justamente essa proposição. Vamos enxergar o que tem de bom e vamos fazer com que isso se multiplique. Porque a gente multiplicando o que é de bom, automaticamente a gente vai estar diminuindo o que é de ruim. Agora, só para encerrar esse tema, Aníbal, algo novo no cenário é que no Acre nós temos hoje vários cursos de jornalismo. Opa, como é que você avalia, isso é muito bom. Como é que você avalia essa formação de jornalistas hoje e se isso pode contribuir para a construção desse tipo de jornalismo que você está colocando, um jornalismo que analisa fatos, que avalia situações? Olha, eu acho que uma coisa que nós poderíamos fazer aqui na TV Aldeia de cara, uma proposta aqui de público, é a gente chamar esses professores todos de jornalismo para poder falar sobre essas ideias aqui na TV Aldeia. Até como maneira de comprometê-los com essa causa maior. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Os cursos de jornalismo são muito bem-vindos. Aliás, nós temos pelo menos 3 agora, né? O FAC, FIRB e Uninorte.
E isso significa... IESACRE. Uhum. Então, seguramente nós vamos ter aí nos próximos anos pelo menos o dobro dos jornalistas em atuação. A gente vai ter de jornalistas formados. Isso faz muito bem. Por quê? Porque a gente vinha trabalhando durante décadas com pessoas que exercem a profissão de jornalistas, mas não têm formação para esse fim. Algumas exceções de jornalistas que têm formação superior, em qualquer outra área. Mas a grande maioria, a grande massa de jornalistas no Acre não tem formação superior. E com esse avanço, com essa presença das faculdades, agora o nível superior para os jornalistas ficou muito mais ao alcance da mão e um pouquinho de esforço, claro, para quem quer aprender e quem quer se fortalecer na profissão, faz muito bem. Então, eu acho que, indiscutivelmente, a presença do curso de jornalismo nas mais diferentes faculdades faz muito bem para a melhoria do jornalismo. Agora, o que é preciso para que esse curso produza jornalistas comprometidos com a causa do Acre? Aí tem que pôr os grandes temas em discussão. Não pode ficar trabalhando só com a ideia da objetividade americana, de que tem que ter textinhos curtos, objetivos e tal, sem reflexão. Nós temos centenas de exemplos de situações em que jornalistas da grande imprensa ligam para a gente para falar assim: olha, nós temos tal matéria assim, assim, assado, queremos uma aspa do governador. Olha só, aspa. O que significa aspa? Uma declaraçãozinha só para fechar uma matéria que já está pronta. Ou seja, já conceberam como deve ser, já definiram o caminho, o juízo de valor, e daí só quer uma opinião para fechar aquele juízo de valor. Então, esse jornalismo aí, com todo o avanço que isso possa significar, para o nosso caso, ele tem contribuição nenhuma. Eu acho que nós precisamos construir o nosso modelo de jornalismo assim como nós estamos desafiados a construir o nosso modelo de desenvolvimento. Porque a sustentabilidade, o modelo de desenvolvimento sustentável que a gente está tentando construir no Acre, está construindo e já está produzindo muitos resultados, requer também um modelo de comunicação, um modelo de jornalismo, um modelo de cultura, um modelo de educação que tenha também a sua sintonia com a sustentabilidade. Aníbal, para fechar o programa, você falou aí em modelo de desenvolvimento e eu queria saber então de você para onde essas mudanças estão nos levando. Por exemplo, como será o Acre daqui a 10 anos? Olha, uma resposta desse tamanho é muito difícil. Como será o Acre nos próximos 10 anos? Mas eu diria como o sábio respondeu ao garoto, a pessoa que trouxe o passarinho nas mãos, né? O passarinho está morto ou está vivo, né? A resposta está nas suas mãos. Eu acho que a resposta de como será o Acre daqui a 10 anos está nas mãos do povo acreano, na decisão do povo acreano, e está nas nossas mãos pessoas que de alguma forma têm influência no sentido de formar a opinião pública. Eu acho que todas as pessoas que são formadoras de opinião pública têm a responsabilidade de projetar e de ajudar a responder como vai estar o Acre nos próximos 10 anos. Qual é a proposta que nós temos sobre o Acre do futuro? A proposta que nós temos é intensificar, fortalecer, consolidar esse projeto de desenvolvimento sustentável para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais consciente da importância da sustentabilidade, que a nossa sociedade esteja cada vez mais consciente da importância dos seus valores históricos, culturais, né? Para que ela se aproprie cada vez mais disso e defenda isso enquanto diferencial. Porque se a gente se apropriar dos valores elevados que o Acre possui, que a Amazônia possui, e a gente fizer disso o nosso diferencial ante ao mundo globalizado, né? Se a gente conseguir passar para todos no planeta inteiro que a gente tem esse diferencial, e esse diferencial nos é muito caro, e a gente pode tranquilamente tirar proveito disso sem ameaçar gerações futuras, eu acho que vai ser um grande achado e a gente vai estar construindo algo de muito bom para o futuro. E em relação a como é que atua
cada setor, cada disciplina, a gente precisa de uma concepção absolutamente interdisciplinar. A gente precisa envolver todos os segmentos. Os engenheiros têm que pensar em estradas que não agridam o meio ambiente, os biólogos têm que estar pesquisando aí a nossa biodiversidade, os professores têm que estar cada vez mais preocupados em construir esse ideário da florestania nos seus alunos, para que eles não tenham vergonha do Acre, mas se orgulhem do Acre e da sua história e da sua cultura. Nós, comunicadores, temos que estar permanentemente à disposição de estabelecer esse debate e tentar chamar a sociedade para se apropriar desse conhecimento que já está sendo difundido e faz muito bem para o povo do Acre. A classe política tem que mais e mais buscar projetos associados, sintonizados com isso. As pessoas, os economistas, os planejadores têm que estar muito sintonizados com isso, para que não hajam projetos que venham a pôr em ameaça, colocar em ameaça experiências de sustentabilidade importantes que acontecem na floresta, nas pequenas cidades e aqui mesmo na capital, né? Então eu acho que o Acre dos próximos 10 anos que a gente pode pensar, ou dos 20 anos, ou dos próximos 100 anos, tem que ser um Acre que garanta a sobrevivência da sua geração. Se hoje nós temos a nossa sobrevivência garantida, se hoje nós estamos em condição de sobrevivência e precisamos lutar para melhorar ainda a condição daqueles que estão excluídos, daqueles que necessitam, e esse é o desafio do governo, as gerações futuras seguramente vão ter desafios ainda maiores. E o grande desafio para nós agora é assegurar a sobrevivência da geração atual, eliminar, diminuir essa exclusão toda que existe de pessoas que não têm acesso aos bens essenciais, e lutar com todas as nossas energias, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa ideologia, para que as futuras gerações também possam usufruir dos benefícios que a natureza nos proporciona. Aníbal, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Jorge Henrique, e muito obrigado também a todas as pessoas que estão nos assistindo nos 22 municípios do Acre. Ok? O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima. Janaína ficou pé da vida, falou: pai, não acredito que você vai trocar o sapato que eu te dei. Olá, no Ideias da Aldeia dessa segunda-feira eu tenho o prazer de conversar com o Aníbal Diniz, que é secretário de Comunicação do Governo do Estado. Aníbal vem no programa falar de comunicação, de política de comunicação e, é claro, de jornalismo e de imprensa no Acre, não é isso, Aníbal? Exatamente, Jorge Henrique, e convido a todos que estão aí ligados na TV Aldeia para que assistam a entrevista logo mais. Essa boa conversa você acompanha no Ideias da Aldeia, aqui na TV Aldeia, às 10 da noite, nessa segunda-feira. Eu espero você.